Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos novamente com Scott Ritter, ex-major da Marinha dos Estados Unidos e ex-inspetor de armas da ONU. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado por me receberem. Trump era esperado para retirar os Estados Unidos da guerra na Ucrânia e também melhorar os laços bilaterais com a Rússia. De fato, parecia que ele estava no caminho para fazer isso, mas agora não só Trump criou sua própria guerra, como as relações bilaterais também parecem estar indo de mal a pior. Uma das coisas que você destacou em seu artigo é a linguagem, a retórica, que está esquentando. Houve algumas palavras fortes de Trump contra Putin. Putin respondeu, mas agora vemos o ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, e o presidente Trump trocando algumas ameaças nada sutis, incluindo referências a armas nucleares. Você escreveu um artigo intitulado A Perigosa Troca de Palavras entre Trump e Medvedev. Gostaria de saber se você poderia detalhar quais palavras foram trocadas e também qual é o significado disso. What is the significance of this? I'm not a diplomat, I'm a former Marine, and I'm not known Sabe, eu não sou diplomata. Sou um ex-fuzileiro naval e não sou conhecido por ser muito eloquente. Sou alguém que fala de forma bastante direta. Mas quando trabalhei nas Nações Unidas, um diplomata russo muito experiente insistiu comigo sobre a importância das palavras. Ele disse, palavras importam. Quando você usa uma palavra, a linguagem, o significado, tudo isso é importante. E isso parece ser algo característico de todos os russos, não só dele. Quando os russos usam palavras, elas têm peso. A linguagem importa. E menciono isso porque essa troca que aconteceu entre Donald Trump e Dmitry Medvedev, às vezes as pessoas têm a tendência de dizer, é só a internet, é só mídia social e postagem. Sabe, existe o termo S-postagem, S sendo uma palavra feia, então não vou usá-la. S-posting, S being a bad word, so I won't use it. But, so don't read too much into it. Mas sabe, então não tire conclusões precipitadas, exceto pelo fato de que um dos participantes é um ex-presidente russo, e as palavras importam. O presidente Trump publicou em sua plataforma Truth Social uma mensagem que foi um tanto crítica tanto à Rússia quanto à Índia, e também sarcástica. Basicamente, acho que Trump está se deparando com a realidade de que as ameaças que fez contra a Rússia não estão tendo nenhum impacto. Até mesmo Lindsey Graham, que tem sido um dos principais conselheiros de Trump sobre como pressionar a Rússia, reconhece que a Rússia é praticamente a prova de sanções, que a Rússia se tornou imune ao impacto das sanções dos Estados Unidos. E o presidente chegou a uma conclusão semelhante. Ele disse que essas medidas podem não funcionar contra a Rússia, mas a ideia era aplicar sanções secundárias contra as pessoas que compraram petróleo russo. Bem, a China simplesmente não está jogando esse jogo. A Índia sempre ficou meio em cima do muro, mas não parece que a Índia vai aderir 100%. Há algumas conversas de que a Índia está buscando fontes adicionais, mas os indianos não estão dando aos Estados Unidos o resultado que eles queriam. E então o presidente Trump zombou das economias mortas, tanto da Rússia quanto da Índia, indicando que se continuarem agindo dessa forma, não terão negócios com os Estados Unidos, e que os Estados Unidos vão conspirar para destruir suas economias. Em seguida, ele alertou Dmitry Medvedev, que tem sido crítico às ameaças de Trump nos últimos dias ou semanas, dizendo, você está entrando em um terreno muito perigoso. O que isso significa? Terreno perigoso. What does that mean, dangerous grounds? I think here we get an insight into Acho que aqui temos uma visão de como os russos acompanham Donald Trump, acompanham os Estados Unidos e acompanham nossas formulações de políticas. Temos um presidente que declarou abertamente e abraçou o conceito de mudança de regime, ataques de decapitação por meio de ação militar no Irã. Ele falou sobre como poderia ter como alvo o presidente iraniano, o líder supremo iraniano. Ele elogiou, desde o início, os esforços israelenses para alcançar essa decapitação. E os israelenses, ao planejar seu ataque ao Irã, fizeram referência ao efeito Nasrallah, ou seja, o assassinato de Hassan Nasrallah, o chefe do Hezbollah, combinado com esse ataque
ataque de pair comandante do Hezbollah. This pager attack against Hezbollah intermediate leadership, the combined effect was to collapse Hezbollah. O efeito combinado foi colapsar a sustentabilidade política do Hezbollah e levou o Hezbollah a se retirar do conflito contra Israel. Netanyahu, ao falar sobre a ação iraniana, fez referência ao efeito Nasrallah, dizendo que eles estavam fazendo a mesma coisa desde o início. Agora, o que isso tem a ver com o presidente dos Estados Unidos? Estamos olhando para a realidade. Há algumas coisas com as quais o povo americano precisa lidar. Primeiro, a ideia de que este presidente estava buscando melhorar as relações com a Rússia é uma completa falácia. O presidente nunca buscou melhores relações com a Rússia. O presidente tem buscado relações definidas pela supremacia americana sobre a Rússia, superioridade americana sobre a Rússia. O que o presidente quer não é tratar a Rússia como igual, mas sim como submissa. A melhoria das relações depende de a Rússia ceder às exigências americanas sobre a Ucrânia, ceder aos imperativos econômicos dos Estados Unidos. Vimos o presidente atacar o BRICS e a suposta desdolarização que está ocorrendo no grupo. Tudo isso indica que o presidente deseja é uma Rússia que reconheça a supremacia americana. E essa não é a Rússia com a qual ele está lidando. A Rússia com a qual ele está lidando é exatamente o oposto. Uma Rússia que está apresentando aos Estados Unidos a supremacia russa, especialmente quando se trata da questão da Ucrânia, deixando claro que fará o que quiser na Ucrânia. Não há nada que os americanos possam fazer para detê-los. Acho que você também está considerando o fato de que a Rússia é em grande parte imune às pressões econômicas americanas e que o exército americano não está à altura da tarefa de lidar com os russos. Isso é algo que, na minha opinião, ficou muito claro para Trump. E então, o que acontece é que acredito que Trump se torna muito vulnerável a argumentos que dizem, sabe, não precisamos igualar os russos convencionalmente. Temos supremacia nuclear, e se necessário, poderíamos simplesmente eliminar a liderança russa, corromper ou derrubar a liderança intermediária russa e levar ao colapso da Rússia como um todo. O efeito Nasrallah em grande escala. Isso remonta a um pensamento que existia nos anos 1980, durante a presidência de Ronald Reagan, quando se falava em lançar um ataque de decapitação usando mísseis Trident lançados de submarinos da classe Ohio, mísseis Pershing II baseados na Alemanha Ocidental e B-52 armados com mísseis de cruzeiro lançados do ar. O impacto combinado de tudo isso seria que em 12 a 15 minutos após o lançamento, a liderança russa seria eliminada e a maior parte da capacidade estratégica da Rússia de atingir os Estados Unidos seria destruída. A crença na época era de que os russos recuariam diante da real possibilidade de sua destruição total caso continuassem o conflito. Felizmente, isso nunca aconteceu. Uma das razões pelas quais isso não aconteceu é que a Rússia colocou em ação um conceito conhecido como Dead Hand, ou sistema perímetro. Muitas pessoas acham que isso é falso. Não é falso. Eu sei que não é falso, porque quando fui inspetor de armas em Votkinsk, nos deparamos com os SS-25 modificados, que eram usados como parte do sistema perímetro. Em vez de terem ogivas no topo, eles tinham um módulo de comunicação sofisticado. Eles transmitiam os códigos de lançamento para que, se a liderança russa fosse eliminada, todas as armas nucleares sobreviventes da Rússia fossem lançadas automaticamente contra os Estados Unidos. É por isso que se chama Dead Hand, ou seja, você pode tê-los matado, mas a mão morta vai lançar os mísseis. Medvedev fez alusão ao Dead Hand. Ele disse, do que você está falando, sabe, terrenos perigosos? Você está nos ameaçando? E ele disse, talvez você queira dar uma olhada em The Walking Dead. Essa é uma série de TV sobre um tipo de mundo apocalíptico de zumbis, onde a sociedade foi amplamente destruída e as pessoas estão por aí tentando sobreviver. E ele mencionou a mão morta. Agora, ele disse que a mão morta não existe, porque a Rússia não reconheceu oficialmente sua existência.
mas ela existe. Palavras importam. Dmitry Medvedev fez essa declaração por um motivo. Ele está avisando ao presidente que a fantasia que existe na cabeça dele, a fantasia que está sendo vendida por seus conselheiros, é apenas isso, uma fantasia. E as consequências de tentar agir com base nessa fantasia, ameaçando a Rússia, serão de natureza apocalíptica. Sim, o comentário sobre o Dead Hand realmente chamou a atenção para mostrar a gravidade da situação. Mas os russos acham que tem uma preocupação razoável de que os estadunidenses possam estar planejando esse tipo de ataque de decapitação? Ou isso é provável? Porque acho que muitos ficaram preocupados quando os Estados Unidos atacaram o Irã no meio das negociações. E novamente, para os russos, um mês antes, ou um dia, 2 semanas, algo assim, eles também sofreram um ataque contra seu próprio sistema de dissuasão nuclear, no qual ficou um pouco ambíguo até que ponto Trump teria conhecimento disso. Mais uma vez, houve semelhanças nas táticas de importação de drones. Você acha que isso é algo com que eles estão preocupados e se preparando? Porque, quero dizer, quanto mais doce o tom do Trump, ao mesmo tempo, ele tende a ser um pouco enganoso. Então, pelo menos, a confiança realmente se perdeu agora. Mas você vê isso como um possível pensamento que Trump tem agora? Esse ataque de decapitação? Eu vejo isso como algo positivo, porque não há outras alternativas se você pretende tentar intimidar a Rússia. Com o que você vai intimidar a Rússia? Com seu poder militar convencional? Ele é inexistente. Sua capacidade de sustentar a Ucrânia como um proxy viável para desgastar a Rússia não está acontecendo. Sua capacidade de estrangular economicamente a Rússia também não está acontecendo. Então, se você construiu uma formulação de política que depende de a Rússia se submeter, a única coisa que resta é intimidar a Rússia usando a ameaça de guerra nuclear. E eu acredito que é isso que este presidente está fazendo. E eu acredito que os russos estão plenamente cientes disso. A resposta de Dmitry Medvedev no X, citando a mão morta, é uma prova clara. Ele não faria essa menção do nada. Palavras importam. Então, para o ex-presidente que sabe o que é a mão morta, mencionar isso significa que ele basicamente foi autorizado a alertar o presidente dos Estados Unidos. Nem pense nisso. Nós vamos acabar com você. Você pode nos matar, mas nós também vamos matar você. E tudo o que restaria seria um cenário tipo The Walking Dead. Bem, toda essa retórica acalorada está claro no contexto dos Estados Unidos, ou Trump, estabelecerem um novo prazo para os russos. Ou seja, avisando a Rússia de que teria que acabar com a guerra em 50 dias, prazo que depois foi reduzido para 10 dias. E isso levanta a questão: o que acontece em 10 dias? Porque só há 3 opções possíveis. Uma é impor mais sanções, mas como você disse, o impacto disso será muito limitado e pode fazer Trump parecer fraco. A segunda seria enviar mais armas, mas quantas armas a mais poderiam ser enviadas? E a terceira seria algo mais direto, como o que pessoas como Lindsey Graham poderiam querer, ou algo como um ataque de decapitação. Mas como a Rússia está reagindo a esse prazo de 10 dias, além dos desabafos do presidente Medvedev? Bem, na noite passada vimos um ataque muito pesado contra Kiev, que utilizou não apenas drones de Irã, mas segundo alguns relatos, 13 Iskander-MS foram disparados contra um único alvo em Kiev. Isso é escalada, não desescalada. Acho que o que os russos estão dizendo é: não nos importamos nem um pouco com o que vocês estão dizendo. Vamos fazer o que precisamos para vencer esta guerra nos nossos termos, e vocês que se danem. Essa é basicamente a resposta russa. Não acho que os russos vão se envolver de forma significativa com Donald Trump nessas questões. Sabe o que Trump pode fazer? Quero dizer, ele já reconhece que sua política vai fracassar.
Então veja, a legislação que está sendo aprovada no Senado não prevê tarifas de 500% como Lindsey Graham estava exigindo. Ela permite ir de 0 a 500, o que significa que o presidente tem a liberdade de não fazer nada. E o que eu percebo é que o presidente não se comprometeu com um número específico ou qualquer número contra a Rússia. Acho que ele tem esperança de que os russos respondam dizendo: "Ah, não queremos essas sanções secundárias. Vamos voltar à mesa de negociações." Não posso prever o futuro, mas não imagino que os russos vão ceder nessa questão. Eu não imagino os russos. Eu não imagino os chineses ou os brasileiros cedendo. Os indianos, nunca se sabe. Mas acho que no fim das contas, Donald Trump precisa ter cuidado para não se colocar em uma situação sem saída aqui. Uma dependência excessiva de políticas fracassadas só convida ao fracasso total. Então, mais uma vez, acho que Trump vai acabar recorrendo a prorrogações, etc. Não acho que estamos prontos para a guerra ainda. Mas o fato é que, como você apontou, quando confrontado com o fracasso absoluto em todas as outras frentes, o presidente admite o fracasso ou busca uma suposta vitória, promovendo um cenário que lhe disseram que poderia levar a uma vitória americana. Eu sempre digo às pessoas no Ocidente que uma das coisas que mais irritou a Rússia nos últimos 30 anos, algo que, aliás, Sergei Lavrov continua mencionando, pelo menos nos últimos 20 anos muitas vezes, foi a morte da diplomacia. Ao longo dos anos, ele fez o mesmo comentário várias vezes, que depois da Guerra Fria, paramos de sentar, conversar sobre preocupações de segurança concorrentes e buscar compromisso e soluções. Em vez disso, ele sempre argumenta que após a Guerra Fria, o Ocidente abandonou a diplomacia na Europa em troca de uma linguagem de ultimatos e ameaças. É isso que Lavrov sempre diz, e é algo que eles nunca mais aceitarão. Muitas vezes ele fez esse comentário, e mais uma vez, aqui está, essa linguagem de ultimatos. Acabe com a guerra em 10 dias, ou você será punido. É ambíguo o que isso significa, mas tudo isso é meio estranho, porque se você quer acabar com a guerra, não deveria ser apenas uma questão entre os Estados Unidos e a Rússia. Trump parece ainda tirar os Estados Unidos da equação, como se isso fosse apenas um conflito entre Ucrânia e Rússia. Sim, quero dizer, isso é irrealista. Sabe, Trump quer garantir que quando essa guerra terminar, nos termos que ele ajudar a negociar, ele receba todo o crédito por acabar com a guerra, mas que ninguém o associe ao início do conflito, que essa não seja a guerra de Donald Trump. Mas é muito a guerra dele, especialmente agora, quando ele se envolveu de forma tão direta. Mais uma vez, o presidente está se encurralando retoricamente. Ele não está deixando nenhuma saída para si mesmo. O que acontece quando as sanções falharem? Elas vão falhar. O que acontece quando a Rússia chama o blefe, como já está fazendo? Você admite o fracasso? Você admite que está blefando? Ou está encurralado? Agora você precisa buscar algum tipo de gesto para salvar as aparências? Mas não existe gesto para salvar as aparências. Quero dizer, você ouviu Christopher Donahue mencionar um possível, gesto para salvar as aparências, um ataque contra Kaliningrado, como se o enclave russo ali não fizesse parte da mãe Rússia e a Rússia não o tratasse como parte da mãe Rússia. Quero dizer, estamos literalmente entrando no reino da insanidade, onde o orgulho político está criando as condições para a aniquilação termonuclear. Você vê os russófobos com quem Trump se cercou como parte dessa nova influência, dessa nova abordagem em relação à Rússia? Ou sempre foi algo enganoso?
Porque durante a eleição, ele fez comentários de que seu erro na primeira administração foi ter pessoas como Bolton por perto. Ele se referiu a eles, acho, como uma espécie de cão de ataque. Então talvez o policial mau pro seu policial bom. Mas ele também parece estar seguindo o que eles defendem. Como você entende a equipe que ele está montando ao seu redor? Eu não consigo. Quero dizer, isso não faz sentido algum do ponto de vista de políticas públicas, de política externa ou de segurança nacional. Faz sentido do ponto de vista doméstico, porque a russofobia infectou os Estados Unidos inteiros. Sinceramente, estamos falando de um percentual muito baixo de americanos que realmente sabem algo sobre a Rússia e entendem a verdade sobre a Rússia. Você consegue percentuais mais altos quando pergunta: você quer uma guerra nuclear com a Rússia? Aí uma porcentagem maior de pessoas responde não. Depois você faz a pergunta: Vladimir Putin é mau? Sim, eles nem sabem quem ele é. Não sabem nada sobre ele. Eles foram simplesmente condicionados, sabe? Resposta pavloviana. Putin é mau, Putin é ruim. E quando você tem esse tipo de ambiente, fica fácil vender uma política fracassada, porque a maioria das pessoas não vai enxergar isso como um fracasso de política, pois não são condicionadas a pensar nas relações entre Dalzimace e Rússia como sendo pacíficas por natureza. Elas são condicionadas a pensar nessas relações como sendo de confronto. Então, eu acho que estamos em um território muito perigoso e algo precisa ser feito para mudar os imperativos políticos domésticos que cercam as más políticas em relação à Rússia. É preciso haver um custo político a ser pago por este presidente antes que ele preste atenção. Caso contrário, um dia vamos simplesmente acordar com mísseis nucleares sendo lançados e desejando estar mortos. Minha última pergunta é: você acha que o Trump realmente entende a Rússia? Porque quando ele faz esses argumentos de que os indianos e os russos têm uma economia morta, que os russos têm mais perdas do que os ucranianos, e que a solução para a guerra é aparentemente forças de paz europeias supervisionando um cessar-fogo incondicional, ele simplesmente são muitos equívocos, o que gera muita preocupação de que ele, na verdade, não entende o conflito. Bem, ele não entende o conflito e, com certeza, não entende a Rússia. Ele não conhece Vladimir Putin. Ele afirma ter domínio sobre essas três coisas, mas não sabe nada. E esse é o perigo. Quero dizer, normalmente você quer alguém inteligente o suficiente para perceber que não tem conhecimento suficiente. E, portanto, tenta se capacitar buscando conhecimento e informação ao procurar conselhos de especialistas antes de avançar agressivamente em questões tão complexas e perigosas como essas. Mas é isso que acontece quando você elege um narcisista e egomaníaco como presidente dos Estados Unidos. Ele realmente acredita que sabe o que é melhor. Quero dizer, isso influencia tudo o que ele faz. Ele é um sociopata clássico quando se trata de narcisismo maligno. É uma situação muito perigosa. Não há uma maneira fácil de descrever isso. Não consigo juntar palavras que façam as pessoas se sentirem bem em relação a isso. Você deveria estar morrendo de medo, porque temos um louco como o presidente dos Estados Unidos que está criando em sua mente as condições que vão legitimar uma guerra nuclear contra a Rússia. Então, desculpe, na verdade, só mais uma última pergunta sobre isso. Como você vê o fim dessa guerra agora? Imagino que um acordo pacífico esteja fora de questão. Esta guerra termina com uma vitória russa completa ou com a aniquilação global? Sim. Bem, então, se o Trump não optar pela segunda opção, é uma decepção tão grande. Acho que tanta gente apoiou o Trump com a promessa de acabar com as guerras eternas, eu inclusive, acabar com a guerra na Ucrânia. Eu acreditei nisso. Ending the Ukraine war. I believed in it. I gave him 100 days.
Eu dei a ele 100 dias. E tenho recebido muitas críticas porque dizem, você o apoiou. Bem, ele é o presidente dos Estados Unidos. Quem não quer que o presidente tenha sucesso? Porque o sucesso do presidente geralmente se traduz em sucesso para a nação. E quem não gostaria de paz com a Rússia? Quem não gostaria de um presidente promovendo a paz? Mas você sabe, depois de 100 dias, você se depara, assim como nós hoje, com a realidade desse homem. E nenhuma das coisas boas que eu achei que iriam acontecer está acontecendo. Nem vão acontecer. A menos que algo mude fundamentalmente. Ele precisa fazer uma limpa em seus conselheiros. Ele precisa de um novo grupo de conselheiros. Infelizmente, isso não vai acontecer. Também é preocupante que essa linguagem agressiva que ele usou na política interna, e meio que saiu impune, não se transfira bem para a política internacional, não só contra a Rússia, mas também em toda a disputa entre Dmitry Medvedev e Trump. Você vê o mesmo agora em relação à Índia, que está muito irritada com eles. E veja, eles estão sendo punidos por negociar com o Irã. Estão sendo punidos por negociar com a Rússia. A suposição é que se você se isola de todas as outras grandes potências, acabará dependendo apenas daquela que realmente está te ameaçando e te intimidando. Mesmo países que realmente gostam da Índia, a Índia realmente quer ter uma relação próxima e boa com os Estados Unidos, agora estão sendo afastados. Eu acho que, como você disse, as palavras importam, e é chocante que estejam sendo usadas de forma tão leviana. Mas é onde estamos. Então, mais uma vez, pelo seu tempo, e mais uma vez, recomendo muito o seu Substack e seu artigo. Então, obrigado novamente. Obrigado por me receber. Thanks for having me.